A voz de Camila é a voz de Deus. Gente, eu acho que eu tô com apêndice, vai estourar hoje. Nossa, Que eu senti, eu acho que é apendicite. 1, 2, 3 e... E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Lady Murphy. E dessa vez, pra nossa semana especial do Oscar, que já tá quase acabando, nós temos uma batalha de Me Chame Pelo Seu Nome. Pra essa batalha, a gente vai defender o livro Me Chame Pelo Seu Nome com a Jaqueline Leandro medindo 1,60 m. E o filme, que serei eu, medindo, não vamos falar. E por que a batalha tá aqui nessa semana especial do Oscar? Porque Me Chame Pelo Seu Nome foi indicado a 4 categorias para a edição do Oscar 2018. Sendo elas, melhor filme, melhor ator, com o Timothée, que é o Hélio, melhor música original, com Mystery of Love, e melhor roteiro adaptado. Exato. E sobre o que fala Me Chame Pelo Seu Nome, Camila? Muitas coisas, tantas coisas. Na verdade, Me Chame Pelo Seu Nome é basicamente uma história de autodescoberta, né, conhecimento, esse despertar da sexualidade. Então, é o Hélio que tá passando ali o verão com a família na Itália, e ele é filho de um professor universitário. E todo ano eles recebem um aluno desse professor, que na verdade já está sendo professor também, pra terminar uma tese. E dessa vez eles recebem o Oliver e eles acabam aqui no relacionamento de verão, e é isso aí. Pra saber melhor o que a gente achou especificamente sobre, confere lá a nossa crítica no Facebook, que a gente vai deixar linkado aqui embaixo na descrição. Falando dos personagens, na verdade, tanto no livro quanto no filme, são poucos personagens que a gente conhece, já que a história inteira, ela gira basicamente em torno do Hélio. Mas então a gente conhece o Hélio, os pais dele, as pessoas que trabalham ali na casa de verão deles, o Oliver e alguns amigos do Hélio ali que ele tem na Itália. No filme também são praticamente os mesmos personagens, só que eles aparecem muito mais, pode assim dizer. Vai girar ainda muito mais em torno do Hélio e do Oliver do que qualquer outro personagem, mas você tem muito mais contato, você acaba até criando uma empatia, posso colocar empatia, talvez seja a palavra, pelo pai dele, que tá sempre ali, vendo tudo que tá acontecendo, e não deixa explícito que sabe o que tá acontecendo entre o filho e o estudante, mas que a gente sabe que ele sabe, e também entre os amigos do Hélio. Exato, enquanto isso no livro, como ele é pelo ponto de vista do Hélio, a gente tá muito mais focado nele e no que ele acha do Oliver. Então o tempo inteiro ele tá aqui assim, pensando no Oliver e tentando saber o que o Oliver tá fazendo, o que tá acontecendo entre eles. Então o foco é muito nele e no próprio Oliver e nessa relação que eles estão construindo. A gente tem sim, né, os momentos dele com os pais, com o pessoal que trabalha na casa, com a Márcia. Tem uma personagem, inclusive, que ela aparece no livro, que ela não aparece no filme, e eu acabei de esquecer o nome dela. Ela também é uma que tem bastante profundidade, porque ela e o Hélio se entendem muito, e ela se entende muito com o Oliver também. Então a gente vê essa relação dos três e é bem legal. Só que no geral é mais aqui assim, Hélio e Oliver, e o resto meio que passa batido em alguns momentos. O pai às vezes tem um destaque muito forte, mas no geral são mais os dois. Eu acho que os outros personagens ficam meio apagados e você acaba não se conectando com a maioria deles. Então, por essa questão de falta de profundidade e não explorar tantos outros personagens, que o filme acaba ganhando nesta categoria, porque a gente conhece muito mais todos eles, a gente vê como eles estão ali na história do Hélio, na vida do Hélio, porque não é só a vida do Hélio agora se resume ao Oliver, não, ainda tem os amigos, o pai, a família, né? Continua, gente, não é porque tá namorando que tem que deixar de ficar com as pessoas que você ama e que amam você. Exato, quem faz isso é babaca. Fica aí, conselhos do Murphy, por favor, entra a tag. Falando, né, dessa relação do Hélio com o Oliver, que às vezes até acaba eclipsando o resto das pessoas da narrativa, a gente entra no nosso segundo tópico, que é o romance. Porque o maior foco que tem, tanto no livro quanto no filme, é o romance que se desenvolve entre os dois e a descoberta do que isso significa na vida do Hélio, principalmente, que é o mais novo entre eles, e como que isso vai afetar a vida deles e como que isso não é duradouro, porque o Oliver vai embora. É uma coisa que está estabelecida desde o começo. Ele tá ali pra passar o verão e aí eles acabam se relacionando, só que não vai durar. Ah, a gente fica emocionado, eu quero assistir de novo. E no filme esse romance também traz muitas descobertas pro Hélio, que ele ainda tá meio... Será se gosto de homem? Será se gosto de mulher? Ele ainda tá muito confuso e se descobrindo e tentando achar o lugar dele ali no meio de tudo isso.
Mas é um romance muito mais... Como eu posso estar dizendo assim? Afastado, talvez seja a palavra. Eu não sei o que eu tô falando, eu só tô falando por falar. Eu acho que eu entendi o que ela quis Entendeu? dizer. No livro, a gente percebe isso também, que o Hélio, no começo, principalmente, ele não percebe muito qual é o do Oliver, porque eles não chegam e falam que assim, então, eu gosto de você, vamos ficar. Vamos bem. Ah, então vamos. Não é assim, principalmente por causa da época. Então, o romance, às vezes, ele demora pra acontecer. E no começo, até pros dois mesmo, é uma coisa assim, muito hesitante, muito sutil. E é assim, demora pra emplacar, gente. E no filme acaba não mostrando tanto essa hesitação. Esse, ai meu Deus, o que a gente faz? Acaba meio que acontecendo até muito rápido. Primeiro eles estão, ai, será? Depois eles já estão, sim, Com eu certeza. quero. É muito... A passada eu achei muito rápido. Acabou... Ainda é muito sutil o romance deles, com certeza. Mas essa passada acaba sendo mais rápida do que no livro, eu acredito que seja. Então, eu acho que nesse tópico, quem vence é o do livro. Porque a gente vê muito mais esse romance se desenvolvendo realmente. O Hélio aprendendo que o Oliver também tá inseguro com essa situação. E como que eles vão começar a fazer funcionar. E eles lidando com o fato de que isso vai ter fim. O terceiro tópico que a gente vai falar é sobre a ambientação de toda essa história. Aquela coisa, né? Anos 60, Itália, verão. É uma ambientação bem marcante também no livro. A gente passa por poucos ambientes, na verdade. A gente tá o tempo inteiro ou na casa deles, que é o principal ambiente que a gente tem. Então, a casa e ali o mar que fica perto. Eles têm um mar no jardim. Quase que bairro que eles moram. E depois, no final, uma viagem que eles fazem pra Roma. Então a gente vê ali as ruelas de Roma, sabe? Eles passeando à noite e uns barzinhos. Só que é isso. Essas são as ambientações que a gente tem. E não é uma coisa tão explorada, assim, porque ele foca muito mais no sentimento. Até assim. E uma coisa que eu acho muito interessante em relação à ambientação do filme, é só mais um detalhezinho, que toda a história se passa nesse filtro amarelado de verão, de felicidade. E quando o Oliver vai embora, depois chega o inverno, o Natal, e aí o filme muda. Você não quer mais estar naquele filme, você quer estar em outro lugar. Azulado. Ele fica todo azulado, um tom de tristeza, de meu Deus, cadê o meu Oliver? Então, em questão de ambientação, o filme acaba ganhando por essas minúcia, né? Minúcia que chama, que deixa a história ainda mais interessante e gostosa de se ver. O final dessa história. Porque assim, a gente percebe desde o começo que não é que não vai dar certo, mas a gente sabe qual vai ser o final. Eles vão se separar e aqui, seguir seus caminhos separados. Porque Oliver vem pra passar o verão. Oliver vai embora quando acaba o verão. E aí como é que ficam os dois? É o que eu sempre digo, romance de verão não sobe a serra. Nesse caso, não atravessa o continente, porque o Oliver é americano. O final do filme, ele é muito... Como eu posso dizer? Rápido não é? Finalizante. Abrupto. O final do filme, ele acontece muito antes do que o final do livro, talvez seja assim um jeito de colocar. Porque o filme, ele se passa enquanto o Hélio tem 17 anos e ele acaba no Hélio com 17 anos. Então, as últimas cenas que a gente vê é o Hélio no inverno, né, na preparação do Natal, falando no telefone com o Oliver. Só que ele ainda é o mesmo Hélio, ele ainda é um adolescente que tá com a sua família. Exato. Então, o final é como se fosse tudo no mesmo ano. Eles se conheceram no verão, se apaixonaram no verão e eles terminaram no inverno. O livro, ele também tem esse final, né? Que é essa coisa da despedida deles. Mas a gente vê depois disso também. Enquanto temos esse verão e o inverno que vem logo depois, no livro a gente continua. Então a gente tem esse momento, os dois juntos, que é meio diferente. E depois eles se encontram 9 anos depois. E depois eles se encontram de novo 20 anos depois, quando o Oliver volta pra visitar a casa de verão do Hélio. Apesar do filme ter esses momentos a mais, ele também não é tão conclusivo. A gente chega nesse final, a gente sabe como eles estão anos depois. E a gente percebe que, não exatamente acabou. Eles ainda lembram tudo que eles passaram juntos e como isso foi importante na vida dos dois e como isso eles sempre vão ter. Tanto que tem uma... Ai, É a Jaque. tá bem? Tô ótimo. Como eu ia dizendo, como
Então, tipo, isso sempre vai importar pra eles. E tanto que isso aparece no diálogo que o pai do Hélio tem com ele, que é incrível. É incrível. E depois o Hélio, tipo, ele guardou isso no coraçãozinho e ele fala, né? Ele fala pro Oliver que, tipo, eles encontraram as estrelas juntos e isso acontece só uma vez na vida. E. Ah, vai se fuder! Acho que eu não vou esse livro. Vamos lá, Cami, agora a gente pode terminar. Eu acho que, dadas as reações, a gente percebe que o final do livro vence, tá, gente? E no final das contas, como ficou nossa pontuação? Personagens, filme, romance, Livro. ambientação, filme, final, livro. Deu empate. Deu empate, tá, gente. gente? Porque não dá pra escolher, porque é tudo muito bom, é maravilhoso. Se um perdesse, seria injusto. Os dois são incríveis, Com o realmente. brasileiro. Mas foi isso, se você gostou do vídeo, se você gostou aqui de Camila Mencionada, tá? Deixa seu like, comenta aqui quem você acha que venceria. A gente acha que ninguém, a gente acha que os dois são vencedores nessa vida. É porque é tudo muito bom, então não tem como ter um perdedor. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a semana do Oscar ainda não acabou. Tem vídeo amanhã e vai ter live e vai ter tudo isso, então fiquem de olho. E não se esquece também de seguir a gente em todas essas redes sociais que estão aqui embaixo, que sempre tem coisa nova e muito boa para você ficar sempre ligado no que está acontecendo no mundo da cultura e do entretenimento. É isso aí. Later! É muito triste, Gregório. Gostei, pode ser.